Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Este vídeo é uma resposta a um outro vídeo, de um camarada aí que gravou um vídeo aí comentando algumas coisas sobre aquele meu vídeo que se chama assim, como pronuncia-se Yod-He Vav-He, né? Como pronuncia-se o nome de Deus. Então ele falou algumas coisas lá. E o pessoal ficou mandando para mim links, do vídeo, né? Mandaram vários, né? E eu fui apagando, tá? Não mande mais porque eu vou apagar de novo, tá? Então eu entendi que o pessoal queria que eu visse para eu dar uma resposta, então tô dando uma resposta aqui, tá? Mas antes de começar, eu queria pedir que vocês tivessem paciência de assistir o vídeo inteiro, né? Porque eu acho que vai ficar grande, né? Mas, por outro lado, eu acho que ele vai ficar um vídeo legal, né? Eu vou gravar ele meio assim, um estilo meio bate-papo, né? Eu não preparei nada, tá? Então a gente só vai aí conversando, então eu acho que vai ficar legal e a gente vai aí aprender algumas coisas, tá? Então acho que, mesmo sendo grande aí, assista até o fim que você vai aprender coisas novas, tá? Bom, então, antes de dar a resposta, eu queria comentar um pouquinho sobre uma coisa que eu nunca falei em nenhum vídeo, mas que tem a ver com a resposta também, tá? Que é sobre o nome Jeová, né? O que eu acho deste nome, tá? A, a pronúncia original do nome de Deus, ela não era Yehová, tá? Isso, assim, nós temos muitas dúvidas a respeito do nome de Deus, mas isso é uma coisa que a gente tem certeza, tá? E o Jeová, ele vem daí, tá? Mas eu não acho errado nós usarmos este nome, porque apesar de não ser a pronúncia original, né? Acabou se tornando a pronúncia do nome de Deus, né? E é hoje o nome de Deus mais conhecido, né? Está nas Bíblias, né? Nós temos a Jeová, está nas músicas, né? E etc, né? E quando você fala Jeová, você está distinguindo melhor, né? De qual Deus você está falando. Quando você fala Jeová, não há dúvidas de que você está falando do Pai de Jesus Cristo. Se você falar Deus, por exemplo, de repente você pode estar se referindo a um outro Deus, né? Mas quando se diz Jeová, né, não há dúvidas no que você está querendo dizer, tá? Então eu não vejo problema nenhum em utilizar este nome, tá? O que eu digo é o que a gente já sabe, tá? Não era a pronúncia original, só isso, tá? Não é errado usar, tá? Mas não era a pronúncia original, né? Mas quem quer usar, tudo bem, tá? Bom, então vamos lá, né? Eu vou explicar então por que que a gente tem essa certeza, né? De que o nome de Deus, a pronúncia não era Yehová no início, tá? Bom, para começar, existe uma questão aí da letra Vav, né? Então, a maioria dos estudiosos também concorda que no início, né, do idioma hebraico, né, e lá na época de Moisés e tal, o Vav não chamava Vav, ele chamava Ual, né? E ele tinha som de W, né? Então dava sempre um som de U em vez de V, tá? Então aí você já não tem mais Yehová, né? Aí você vai ter, nossa, é até difícil de falar, né? Ieoá, né? Ieoá. que coisa estranha, né? Bom, então já tem essa questão, tá? Agora, outra questão que nos leva a ter certeza de que essa não é a pronúncia do nome de Deus é porque você não deve ler o nome de Deus como Yehová, tá? Porque se você ler ali, está escrito Yehová, tá? Mas o que que é isso? Yehová, ele é a junção das vogais da palavra Adonai, que significa Senhor, com
as consoantes do nome de Deus, tá? Por que que os judeus fizeram isso, né? Porque quando eles liam o nome de Deus, eles liam Adonai. Então, quando eles viam lá, Yod, He, Vav, He, o que que eles falavam? Eles falavam Adonai, né? E aí os maçoretas tiveram a ideia de colocando os pontinhos nas letras para representar as vogais, né? Que são os sinais maçoréticos, né? Eles foram colocando em todas as palavras, muito bonitinho, né? Colocando os pontinhos. Só que quando chegou no nome de Deus, teve um problema, né? O problema é que eles não sabiam mais o nome de Deus. Eles falaram, poxa, e agora? O que a gente vai pôr aqui no Yod, He, Vav, He? Tá? A gente não sabe como fala isso aqui. Aí eles tiveram a ideia, falaram assim, poxa, a gente não fala Adonai quando a gente lê isso aqui? Isso. Então vamos pegar e pôr as vogais do Adonai. Então foi isso que aconteceu, tá? Então jamais, nunca, os judeus leram o nome de Deus como Yehová, tá? Não, porque eles sabiam que eles tinham feito, tá? Então eles nunca usaram esse nome, né? Aí, né, o rapaz lá que gravou o vídeo, ele fala, olha aqui, né, o cara do Hebraico Pro, ele vem aqui, ele mostra o nome de Deus, mas ele não lê da maneira como os maçoretas pontuaram para ser lido, né? Que é Ievá, né? Ievá, né? Então, por aí, você já vê que ele é uma pessoa que não entende nada de hebraico, tá? Ele leu Ievá porque ali está faltando o Rolam, né? Que tem o som de O, tá? Mas ali a falta do Rolam é só um estilo de escrita da Stuttgartense, tá? Se você pegar, por exemplo, a Ben Haim, ela tem o Rolam lá, tá? Então, sem Rolam ou com Rolam, se você for ler, né, da maneira errada, que não é para você ler, né? Não é para você ler Ievá, tá? É para você ler Yehová, tá? As duas maneiras estão erradas, né? Mas Ievá está mais errado ainda porque você está ignorando o Rolam, que ele está ali, apesar de ele não estar, né, pontuado ali, né? Apesar de você não estar vendo, ele está ali, né? Porque são as vogais do Adonai, né? E aí ele diz que isso é uma invenção, né? Isso que eu acabei de explicar para vocês, que é o que Yehová é só uma junção das vogais do Adonai com as consoantes do nome de Deus, né? Ele diz que isso é uma invenção que nunca foi assim, tá? Bom, e é engraçado que ele fala isso mostrando o texto do dicionário lá do Luiz Alonso Schuckel, né? Que eu estou mostrando na tela, né? E olha só, ele falando isso com o que está escrito na tela. Olha o que está escrito na tela, né? Eu tenho o dicionário, né? O dicionário aqui, ó, olha, é enorme, né? Dá pra, se eu tacar na cabeça de alguém, eu mato um com isso aqui, né? Então, olha só o que ele, né? Ele diz que isso é invenção, nunca foi assim, tá? Outra coisa, um problema do vídeo dele, né? É que ele só fala, não mostra nada, não mostra livro, né? Não mostra nada. E quando mostra, é muito engraçado porque ele lê uma coisa e fala outra. Tipo assim, no livro tá escrito pedra e ele fala que é pau, tá? É bem assim mesmo. E até no meu vídeo ele fala coisas que eu não disse, tá? Né? Que bom, já vou chegar lá, né? Vamos lá. Olha só. Isso tá na tela, tá? Enquanto ele tá falando, né? Nome próprio do nome Deus de Israel, né? Yod He Vav He. Vocalizado pelos maçoretas, aí quando chega aqui eu falo Adonai, né? Eu não falo o que está vocalizado aqui. Por que eu falo Adonai? Porque é o certo. Se eu falar Yehová, eu tô errado, né? Eu sei disso, tá? Eu estudo hebraico desde 2001, então faça as contas, tá? Olha só, vocalizado pelos maçoretas, desta forma aqui, né? Para que se leia Adonai, tá? Então tá escrito aqui, né? Que é isso que eu acabei de explicar para vocês. Eles vocalizaram como Yehová para que se leia Adonai, não é para ler Yehová. Yehová
Tá errado, tá? É Adonai, tá? E depois, com as conjunções e as preposições, que também daria Yehová, né, se você for ler errado, né? Mas daí como que fica? Ele fala, ó, para que se leia Vadonai, com a conjunção Vav, Ladonai, né, com a preposição Lamed, né? E Meadonai, com a preposição Mem, né? Discute-se a vocalização primitiva, a origem e o significado, tá? Bom, então, isso que ele diz que é uma invenção você dizer que é uma junção, né? Vai ser impossível que ele prove, tá? Porque tá aqui no dicionário, todos os livros que eu tenho aqui em casa sobre gramática hebraica falam a mesma coisa, tá? Fala isso. Aliás, todos os livros falam isso, tá? Então não tem nenhum livro que diz que Yehová não é essa junção essa junção de Adonai com o nome de Deus, tá? Então vai ficar aí impossível de ele provar, tá? Ele só tá falando, né? Eu posso vir aqui e falar qualquer coisa, né? Eu posso falar que a Bíblia foi escrita em japonês, né? Agora, eu achar um manuscrito aí de mais de 2000 anos escrito em japonês, vai ficar meio difícil, né? Bom, aí... esse é um dos motivos que a gente tem certeza, né? Outro motivo, né, que a gente tem certeza que Yehová não não era a pronúncia original, tá? É que os maçoretas, eles enfrentaram um outro problema. Então, eles iam lá toda vez que eles achavam o nome de Deus, eles colocavam as vogais de Adonai. E lia-se Adonai, tá? E aí eles foram indo, tudo feliz da vida, colocando pontinhos, que bonitinho, né? E aí eles acabaram encontrando um outro problema no caminho. O problema é que a palavra Adonai, ela existe na Bíblia, tá? E Deus, ele é chamado de Adonai, tá? Então existem alguns trechos onde está escrito assim, Adonai, e na frente está o nome de Deus, tá? Aí eles, puxa, e agora o que a gente vai fazer? Outro problema, né? Se a gente colocar as vogais de Adonai aqui, vai ficar Adonai, Adonai. Aí vai ficar feio, né? Aí o que eles pensaram? Bom, o que a gente faz quando isso acontece? Tá? Eles já tinham o costume de fazer isso, né? Não foram os maçoretas que inventaram, tá? Eles tinham o costume de quando eles estavam lendo e aparecia isso, né? Aparecia Adonai e o nome de Deus, ao invés deles falarem Adonai, Adonai, eles falavam Adonai Elohim, tá? Adonai Elohim, que significa Senhor Deus, né? Nas nossas Bíblias em português, está Senhor Jeová, tá? Está desta forma, tá? Então eles pegaram e pensaram da mesma forma. Falaram assim, bom, já que quando a gente vê o nome de Deus, a gente põe as vogais Adonai, neste caso, quando está Adonai o nome de Deus, nós falamos Elohim, então vamos pegar e vamos colocar as vogais do Elohim, tá? Então eles pegaram lá no Yod He Vav He e colocaram as vogais do Elohim, tá? E aí como que ficou essa pronúncia? Ficou Yehovi, tá? Então aí que eu pergunto pro cara do vídeo, a pronúncia original do nome de Deus era Yehová ou Yehovi? Porque tem as duas. Os maçoretas colocaram as duas, tá? Então, vocês vejam que não há dúvidas
de que Yehová não era a pronúncia original e que ainda por cima está errado você ler, tá? É para ler Adonai, não é para ler Yehová. É para ler Elohim, não é para ler Yehovi. Inclusive, é até errado pontuar dessa forma, Yehovi, tá? Yehová não fica errado, tá? É possível, né? É possível que no hebraico existisse uma palavra assim, tá? Mas Yehovi é impossível, né? De toda forma, nem o Yehová nem o Yehovi existiam. Vem dessa questão aí. Bom, já expliquei, né? E aí ele usa como argumento, é muito interessante, porque cada coisa que ele fala, né, ele vai se complicando cada vez mais, tá? Acho que 95% das coisas que ele fala no vídeo tá errado, tá? Não se aproveita quase nada, ou talvez não se aproveite nada, né? Ele fala assim, tem uma coisa estranha, né? Tem uma coisa estranha aí. Por quê? Se o nome de Deus é a junção de Adonai, né? Adonai, prestem atenção, Adonai com o nome de Deus, tem alguma coisa errada, isso é mentira, tá? Que ele diz, né? É mentira. Por quê? Veja só. É Adonai, né? Começa com A. E o Yehová começa com o quê? Começa com E. Nossa, hein? Tem alguma coisa estranha. Mentira esse negócio. Porque se fosse a junção de Adonai, não era para ser Yahová, já que Adonai é Adonai, né? Certo? Ele fala isso, não com essas palavras, mas ele fala isso, né? Ele fala que no Adonai, ainda por cima ele fala errado, né? Ele também não sabe falar. Ele pronuncia quase tudo errado, né, no vídeo, né? Não sabe falar o nome das coisas, né, em hebraico, né? Ele fala que Adonai tem Hataf Patar, né? Que ele fala errado, né? E o nome de Deus tem um Shevá, tá? E aí ele fala assim, tá estranho, tá vendo? É mentira. É mentira, né? Bom, e tá muito estranho, tá? Eu vou explicar pra vocês, é muito inocente, né, da parte dele falar isso aí. Por que isso? Porque você não pode pegar uma língua que nem o hebraico e se aventurar a explicar questões complexas dela, tá? Que essa questão aqui nem é complexa, tá? Mas a questão do nome de Deus é complexa. O que eu estou falando aqui não é complexo, é a questão aí do Hataf Patah e do Shevá, tá? Isso aí é básico, tá? Não é complexo, tá? Você não pode pegar o hebraico e querer decorar algumas expressões, né? Alguns nomes de algumas coisas, né? E querer explicar coisas complexas. Por quê? Porque o hebraico, ele, em primeiro lugar, ele é um idioma muito difícil, tá? É muito difícil. Segundo lugar, pra gente que é ocidental, ele é mais difícil ainda. Ele é muito mais difícil pra gente que é ocidental. Porque o raciocínio do hebraico, o pensamento, é completamente diferente do raciocínio da língua portuguesa. Então você vê coisas estranhas no hebraico quando você está aprendendo. Você vê coisas estranhas, coisa que não faz sentido a todo momento. Mas elas fazem sentido, né? Elas fazem sentido para a mente oriental. Mas para a mente ocidental não faz sentido, né? Então ele falar que isso é estranho, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, né? Seria igual, por exemplo, um americano, né, que está aprendendo português, né? Então, como é que é o plural do inglês? Você coloca um S no final da palavra, né? E no português? Também, você coloca um S no final da palavra, né? Só que o português é um pouco mais complicado, não é tão simples igual no inglês, né? Então, o americano está lá aprendendo e vê lá a palavra car, por exemplo, car, né? Aí o plural é cars, ele coloca um S.
Aí ele vai ver como é que é isso em português. Carro, né? E o plural, carros. Só coloca um S. Oh, beleza, né? Certinho, bonitinho. Aprendeu bem legal, né? Aí ele pega ver a palavra animal, né? Em inglês, que significa animal, né? Animal. Qual que é o plural? Coloca um S no final. Animals, né? Aí ele pega ver português. Como que é animal, né? O singular é animal, né? E o plural? Aí ele vê lá escrito animais. Aí ele olha, poxa, tá estranho, tá errado. Ah, não, tá errado isso aqui. Tiraram o L, né? Tiraram o L, colocaram um I no lugar do L, ficou animais. Isso está errado, tá? Então ele falar que tá errado, que tá estranho, né? O fato de no Adonai ter Hadaf Patar e no nome de Deus ter Shevá é a mesma coisa. Seria o mesmo erro que este americano aí que eu inventei estaria cometendo, né? É um erro básico, tá? É uma coisa simples, tá? E eu vou explicar para vocês o porquê, né? Para vocês entenderem, tá? 20 minutos de vídeo! Mas tenham paciência. Vai ficar uns 40 minutos aqui. Vamos lá. Paciência, gente. Mas tá legal, não tá? Eu tô gostando, sei lá, né? Não sei vocês. Espero que vocês estejam gostando. O que acontece, gente? Vamos pegar no hebraico a palavra davar, por exemplo, né? Davar significa palavra e é singular, né? Aí eu quero falar plural, eu quero falar palavras, né? Plural. O que eu faço? No hebraico, o plural, você acrescenta o in no final da palavra, tá? Esse é um dos plurais. Tá vendo? Né? Como a coisa não é tão simples. Então, você com a sua mente ocidental, o que você vai pensar? Você vai pensar o seguinte: se o singular é davar e o plural eu acrescento um in no final, como que é o plural? Davarim, certo? Isso é óbvio, é lógico para nossa mente ocidental, tá? Para nossa mente ocidental, tá? Mas o plural não é davarim. O plural é devarim. Você está vendo que o A virou E? O mesmo caso aí do nome de Deus. Você está vendo que é Adonai, mas no nome de Deus virou Yehová, o A virou E. Vocês estão vendo? Porque é o jeito que a pessoa pensa em hebraico, tá? É normal o A virar E no hebraico, tá? E eu já vou explicar por quê. Então, quando você pega esse in e acrescenta na palavra davar, tá? Esse in, ele faz o primeiro A cair para E, tá? Cair para Shevá, tá? Isso é regra, isso não é exceção, tá? É assim, tá? É assim, todas as palavras são assim, tá? Então você tem lá davar, o plural é devarim, tá? Se a gente fosse trazer isso para a língua portuguesa, seria como se fosse assim, o singular é palavra e o plural seria pelavras, tá? Então você muda, né, a primeira letra lá por causa do plural. Isso acontece na língua portuguesa? Não acontece. Vocês estão vendo que é um outro pensamento, tá? Não muda só o final, muda também o início, tá? Outra maneira de se pensar, tá? Agora, no hebraico você tem outra coisa também que para você dizer que algo é seu, né? Para você indicar o dono de alguma coisa, você declina o substantivo. Isso também não existe na língua portuguesa. Na língua portuguesa nós declinamos verbos, né? Mas nós não declinamos substantivos, né? No hebraico você declina o substantivo para indicar quem é o dono daquilo, tá?
Então, por exemplo, eu tenho a palavra davar de novo, tá? Aí eu quero falar minhas palavras no plural, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o plural dessa palavra, né? Então, a gente aprendeu que para fazer o plural, você tem que colocar o im, né? E trocar o A pelo E, né? O in, ele derruba o A e põe um E ali, né? Faz ele virar um shevá, né? Então vira o quê? Devarim, tá? Devarim é palavras, mas eu quero falar minhas palavras. Então já virou devarim. Aí o que eu faço? Arranco fora o in, tá? E coloco no lugar do in o ai, tá? Então vira devarai, tá? Devarai. O que é devarai? Minhas palavras. Veja que é parecido com Adonai, tá? Porque a gente fala que Adonai é Senhor para não dar tilt na mente das pessoas, tá? Mas Adonai, ao pé da letra, ele é plural, tá? E ele significa meus senhores, tá? Meus senhores, tá? Então, vendo, ó, que é parecido? Devarai, Adonai, tá? Bom, então vamos agora encontrar o plural de Adon, tá? Adon é senhor, certo? Adon é senhor. Então eu quero falar senhores no plural. O que a gente aprendeu? Como que a gente faz o plural do hebraico? Você coloca um in, pega o A do início, derruba o A e põe shevá, né? Que aí vai ficar com som de E, né? Certo? Então, se o singular é Adon, certo? O plural vai ser Edonim. Não tá certo isso? Singular. Davar, plural, devarim, com som de E no começo. Singular, Adon, plural, Edonim. Tá certo, não tá certo? Não tá certo. Não tá certo. Tá errado. Tá? Por que tá errado? Pensamento hebraico, não pensamento da língua portuguesa. Mas espera aí, a gente acabou de aprender que tem que pôr E no início da palavra. Você não aprendeu isso? Que tem que pôr E? Tem que pôr E, tem que pôr o shevá, né? Essa letra que é o E, ela se chama shevá. Tá? Só que é o seguinte, a letra Aleph, ela não pode receber o shevá. Vocês estão vendo? Como é complicado, tá? Então, e isso é coisa básica do hebraico. Isso não é, eu não estou falando de hebraico avançado aqui não, tá? Isso é coisa simples, tá? Mas é complicado pra gente porque isso não existe na língua portuguesa, tá? Na língua portuguesa mete um S lá e tá o plural, né? Então vamos lá, você tem que pôr o shevá lá no Aleph, mas não pode pôr shevá. E aí o que você faz? Você usa um hataf. O que é um hataf? O hataf, ele é uma mistura de um shevá mais uma outra vogal, tá? Então, neste caso, né, como é Adonai, ele tem som de A, então o que você vai fazer? Você tem que pôr um shevá ali, tem que pôr, mas não pode pôr. Então você coloca um hataf. E como o Adonai tem som de A, então você vai pôr um hataf patar, que tem som de A. Então, qual vai ser o plural de Adon? Não vai ser Edonim, que seria o mais lógico, segundo a mentalidade ocidental. Vai ser Adonim. Adonim, tá? Então, preste atenção. Deveria ter um shevá ali, deveria ter um som de E ali, mas não tem.
porque não pode, porque é um Aleph, tá? Então, a gente tem davar, palavra, devarim, palavras, minhas palavras, devarai. Adon, Senhor. Senhores, Adonim. Meus senhores. O que eu faço? Tiro im e coloco ai no final. Então, já que estava Adonim, então vai ficar Adonai. Estão vendo? Meus senhores. Adonai. Tá? Então, vocês estão vendo que era para ser Edonai, não é? Devarai, Edonai, certo? Mas é Adonai, tá? Eu coloco um Hataf Patar, que é o Shevá junto com o Patar, porque eu não posso pôr o Shevá no Aleph, tá? Bom, tudo isso para a gente agora finalizar, né? Aí ele fala, tá vendo que estranho? É estranho, né? No Adonai tem um Hataf Patar. No nome de Deus tem um Shevá. Então é mentira essa história. Olha a cabeça, né? Então, o que acontece? No Adonai deveria ter um Shevá. Deveria ter. Não tem por causa do Aleph. Tá? O Aleph não pode receber Shevá. Só que quando eles pegam essas vogais, né? Eles pegam a primeira vogal lá, o Hataf Patar, tá? E vai pôr no nome de Deus, eles pegam assim, pô, eu tô pegando aqui o Hataf Patar, que tem som de A, né? Adonai, né? E tô pondo aqui no nome de Deus, que começa com Iod, tá? Isso aqui deveria ser Hataf Patar? Não deveria ser Hataf Patar. Isso aqui deveria ser um Shevá. Por que isso aqui tá Hataf Patar? Por causa do Aleph e do Adonai. Só que aqui no nome de Deus tem Aleph? Não, no nome de Deus não tem Aleph. Então o que eu vou pôr aqui? Eu vou pôr aqui a vogal que era para estar aqui. A vogal que era para estar aqui era o Shevá. Então eu vou pôr o Shevá. E aí vai ficar com o som de E. Tá? Isso pode parecer bastante complicado, mas isso é básico, tá? Isso aqui, coisinha básica do hebraico, tá? Então é isso, não tem nada de estranho, tá? É a mesma coisa na língua portuguesa, né? Você tem animal e o plural é animais, né? O americano, talvez ele estranhe, porque na língua dele é animal e o plural é animals, né? Mas na língua portuguesa é normal, isso não é coisa avançada da língua portuguesa, né? E a gente consegue fazer isso com muita facilidade em todas as palavras, né? Laranjal é laranjais e por aí vai. Bom, tá aí, né? Vamos continuar. 33 minutos! Ah, meu Deus do céu! Quem que vai assistir esse vídeo até o fim, hein? Mas se você assistir até o fim, você vai aprender bastante coisinha, tá? Espero que o camarada que gravou o vídeo lá esteja assistindo, tá? Bom, ele escreveu assim, ó, notícia nova para evangélicos e outros teólogos, Mater Lectionis, né? Então, ele, é aquilo que eu falei, né? Ele decorou algumas expressõezinhas, alguns termozinhos, né? E ele acha assim que ele descobriu o Brasil, né? Ele acha assim que Mater Lectionis é uma coisa assim, nossa, vamos ser Mater Lectionis, né? Nossa, né? Olha só que coisa, né? Bom, Mater Lectionis, o que seria isso equivalente na língua portuguesa? O Mater Lectionis, ele é equivalente ao nosso A, E, I, O, U, tá? Então, ele falou assim que os evangélicos, que eu também, né, e os teólogos, eles têm que aprender
o que é Mater Lectionis, como se isso abrisse as portas do conhecimento, né? E fizesse você entender que a pronúncia original era lá o Yehová, né? Então, Mater Lectionis é simplesmente o AIOU, né? Então, você chegar para uma pessoa que já fala hebraico há muito tempo, né? Que nem eu, desde 2001, falo hebraico. Você chegar para essa pessoa e falar assim, olha, você precisa aprender Mater Lectionis. É a mesma coisa chegar para um professor de língua portuguesa da faculdade, né? Chegar lá na aula dele lá e falar, professor, você precisa aprender o que é A, E, I, O, U. Você não sabe o que é isso, tá? Então, Mater Lectionis, tá? Nada mais, nada menos, apesar do nome bonito estar em latim, né? Que eu também não gosto de usar, gosto de usar o nome hebraico, mas não vou falar aqui, tá? Porque daí depois saem repetindo, né? As coisas que eu falo. Quer saber como é que é? Compra um livro de gramática, né? Então, apesar desse nome bonito, o que é Mater Lectionis? É o A e o U do hebraico, tá? Qualquer teólogo, por pior que seja, vai saber isso aqui. Porque eles aprendem um básico de hebraico, né? Então, Mater Lectionis é algo que você aprende, sei lá, na segunda aula do hebraico, né? Na primeira você aprende as consoantes e daí na segunda você aprende o Mater Lectionis, né? Aí ele fala lá também que é óbvio que a pronúncia é Yehová, né? Porque no nome de Deus você tem lá um Roland Vav, que é uma Mater Lectionis, né? Então, dois erros em um, né? Dois erros em um. Primeiro lugar, Roland Vav não é Mater Lectionis, tá? O que é Roland? O que é o Roland, né? O Roland, ele é um sinal massorético, tá? E o Roland Vav é a consoante Vav com Roland em cima, tá? Então, Roland Vav não é Mater Lectionis, tá? Você tá vendo como a pessoa tá falando de uma coisa que ela não sabe, né? Ela decorou terminhos, né? Decorou expressõezinhas, né? Então, Roland não é Mater Lectionis. Que é isso, né? E outra coisa, no nome de Deus, não tem Roland Vav, tá? Porque você não pode pegar uma consoante e pôr duas vogais nela, tá? Se você pega a consoante Vav e põe a vogal Roland, acabou, você não pode pôr outro. Aí depois você vai pôr aqui embaixo a vogal Kamatz, né? Não pode, tá? Então, não tem Roland Vav no nome de Deus, tá? Vou explicar como é que é. Iode, consoante. A vogal que está no iode, vogal que está lá embaixo. Shevá, dois pinguinhos, Shevá. Depois vem o re. Vogal que está no re, Roland, tá? Depois vem consoante Vav. Vogal que está lá embaixo no Vav, Kamatz, né? E para finalizar vem o re, tá? Porque quando a gente está lendo sem vogais, seria o re que daria o som de A, de E ou de O, tá? Então é isso, tá? Vamos continuar aí? Outra coisa que ele falou aqui, né? Todos os nomes que terminam em Vav e Re se pronuncia Vá, tá? E Nínive, né? Termina com Vav e Re, mas pronuncia-se V, né? E o Vale de Chavé, né? Que em português está Vale de Savé, né? Termina com Vav e Re, mas tem som de V, tá? Então, você não pode falar isso, tá? As palavras que terminam com Vav e Re, elas podem ter vários sons, tá? Elas podem ter som de Vá, de V, de Vô,
Elas podem ter som também de vaar, ver e voar, tá? Então, não faz sentido falar que tudo que termina em vav re tem som de vá, né? Ele quer dizer isso por causa do Yehová tá terminando com vá, né? Bom, outra coisa errada. Vamos ver o que mais aqui. Eu coloquei aqui, né? Ele diz que eu afirmo que a pronúncia correta do nome de Deus é Yahvé. E que as outras são mentira, ainda faz gracinha, né? Ele coloca um carinha fazendo uma cara assim, né? De quem não tá entendendo nada e uns grilinhos, né? Como se eu tivesse falado uma coisa sem lógica, né? Porque eu digo isso e depois eu digo que é a mais provável, né? Mas eu nunca disse isso, tá? Então, por favor, gente, vamos prestar bastante atenção aí no que vocês estão escutando para vocês escutar direito aquilo que eu estou falando, né? Porque eu não falo em nenhuma parte do vídeo que a pronúncia correta é Yahvé e que quem falar que quem vier com outra pronúncia, isso é mentira. Eu não falo isso. E o que eu falo 1000 vezes lá? Eu falo, essa é a pronúncia mais provável, é a mais provável, é a mais provável, mas não quer dizer que é. Eu falo isso no vídeo. Eu ainda falo, não quer dizer que seja. É a mais provável. E a maioria dos estudiosos concordam com isso. Mas não quer dizer que seja e não pode afirmar. Poxa, quantas vezes eu falei isso? E eu ainda falei assim, ó, eu não quero que ninguém saia por aí falando que eu disse que a pronúncia Yahvé é a pronúncia do nome de Deus. Eu falei isso. Falei assim, essa é só a mais provável, né? E eles tá por aí falando que eu disse o contrário, tá? Então, não é, tá? Não é. O que eu falei que seria mentira... Olá, pessoal. Voltando aí. A câmera cortou porque acabou a memória, né? 40 minutos de vídeo, gente. Quem será que ainda tá aqui comigo, né? Esse é só para os fortes, né? Mas, continuando, o que eu disse que era mentira? Eu disse que era mentira você afirmar qualquer pronúncia do nome de Deus, tá? Qualquer pronúncia. Então, se eu mesmo chegar aqui e falar para vocês, olha, a pronúncia do nome de Deus é Yahvé, com 100% de certeza, é isso e acabou, tá? Essa é a pronúncia. É mentira, tá? Foi isso que eu disse. Poxa, eu disse tantas vezes ainda no vídeo, né? É a mais provável, é a mais provável. Eu disse no vídeo, não saiam por aí dizendo que eu disse que é essa a pronúncia, porque eu não estou dizendo isso. E os especialistas, né, o pessoal que estuda o idioma também não diz isso. Então não digam isso, né? E foi exatamente o que fizeram, né? Falei para não fazer e fizeram isso, tá? Aí ele disse o seguinte, olhar o verbo, né, para achar a pronúncia do nome é um erro básico, né? Bom, então você está dizendo, né, que Gesenius aí, né, que é, eu acho, né, que não tem ninguém mais conhecido, né, que Gesenius, né, na questão do hebraico, né, o professor mais conhecido, a gramática de Gesenius é também a gramática mais conhecida, né, é super respeitado, então você está dizendo que ele, né, que o Gesenius, ele cometeu um erro básico, né? Ele escreveu dicionário de hebraico, ele escreveu gramática de hebraico, ele deu aula de hebraico lá quase a vida inteira dele, né? E esse cara cometeu um erro básico. E aí você pega um cara que comete um erro básico desse, né? E você usa outras falas dele para justificar aquilo que você acredita, né? Então, se ele é um cara assim que comete erro tão básico, por que você usa o texto dele, né? Então, tá incoerente, tá? Então, os textos lá que você usa dele lá, então deve ter erro básico lá também, né? Bom, né? O cara que
faz uma gramática, um dicionário, é o cara que comete erros básicos no hebraico, né? Bom, então vamos lá. Continuando, né? Aí ele dá como exemplo, por exemplo, o verbo dod, que significa amado, tá? Isso que eu falei, né, gente? 95% das coisas que ele fala no vídeo, ou mais, é erro, tá? Então ele usou como exemplo o verbo dod, né? Não existe verbo dod, né? No hebraico, né? Na língua portuguesa, né, dod, ele fala, né, dod significa amado, né? É o verbo amado, né? Na língua portuguesa também não existe o verbo amado, né? Vocês já viram esse verbo, né? Eu amado, tu amadas, ele amado, né? Amado é um adjetivo, né? Pessoa amada, tá? Então, ele usa isso como exemplo para dizer que eu tô errado, que você não pode usar você não pode usar o verbo para restaurar a pronúncia, né? Aí ele usa isso como um exemplo. Então ele fala assim, né? Dodi, que significa amado, né? Dodi, escreve com 3 letras, né? Dalet, Vav e Dalet, né? E Davi, né? Que é David em hebraico, também escreve com as mesmas 3 letras, né? Dalet, Vav e Dalet, né? Então ele fala, você tá vendo? Então você não pode usar o verbo, né? Isso aqui não é verbo, gente, né? Você não pode usar o verbo para restaurar a pronúncia, né? Bom, essa questão de ser Dodi e ser David, né? Isso não tem nada a ver com o verbo, tá? O que acontece é que como o hebraico não tem vogais, existem muitas palavras que nós escrevemos igual, tá? Porque não tem vogal, né? Inclusive, eu falo sobre isso nesse meu vídeo, né? Nesse vídeo que ele está criticando. Eu falo sobre isso, né? Eu falo, por exemplo, deserto é midbar, tá? E falo, né? Eu falo, né? O verbo é medaber. Escreve com as mesmas letras, tá? E, então isso é muito comum no hebraico acontecer, por causa da falta de vogais, tá? Não tem como isso não acontecer, tá? Eu vou pegar outro exemplo, né? Por exemplo, se eu escrever assim, ó, Shin, Lamed e Mem, né? Que é o verbo Shalom, tá? Shalom, tá? Shin, Lamed, Mem. Eu preciso dessas 3 letras, né? SHLM, tá? Vou falar assim, SHLM, né? Lembre-se que SH é uma letra só, tá? No hebraico. Para vocês entenderem. Então, Shalom. E como é que eu escrevo Shilem? SHLM. Porque não tem vogal no hebraico, não tem vogal. Não tem IE, não tem A, né? E como é que eu escrevo Shelem? Shelem. SHLM. Do mesmo jeito. Então, nós já temos aqui 3 palavras, né? 2 é verbo, 1 é substantivo, tá? 3 palavras que escrevem iguais e têm pronúncias completamente diferentes, tá? E como é que se escreve Selem? SHLM. Selem. SHLM. Por quê? SH tem som de Selem e não de Shelem. Porque no hebraico, a mesma letra, que é a letra Shin, né? Ela tem som de S ou de SH, dependendo da palavra, né? Então, SHLM pode ser Shelem ou pode ser Selem. Então, SHLM pode ser Shalom, Shilem, Shelem, Selem e outras, tá? E aí você precisa identificar por causa do contexto. Então, a questão do Dodi e do David é uma questão de falta de vogais, né? De não existirem vogais. Muitas palavras se escrevem com as mesmas consoantes, mas possuem uma pronúncia completamente
diferente, tá? Bom, tá. Aí continuando, né? Aí ele começa a falar de Moisés, né? Aí sim ele comete um erro básico, né? Não eu, tá? Aquilo ali que eu fiz nem é erro, tá? É um argumento muito sólido para se apoiar essa pronúncia como sendo a pronúncia correta. E por isso que ela é considerada a mais provável, né? Por dois motivos. Primeiro que a conjugação do verbo vai dar Yahvé, tá? Isso é muito forte. Segundo, o significado de Yahvé, que significa aquele que causa a existir, né? Porque nas culturas antigas, né, os deuses também tinham nascido de algum lugar, né? Também tinham surgido de algo, né? Mas os hebreus, eles eram diferentes nessa parte. O Deus deles causava toda a existência. E não é muito coincidência que Yahvé significa isso? Então, vamos continuar. Aí ele comete um erro básico, né? Que é trocar o machar por machá, tá? Machar, presta atenção, machar, machá. Tá vendo a diferença? Ar, tá? Ele fala que lá em Isaías, lá o Senhor me ungiu, né? Que Adonai machá oti, né? Então, se você falar isso, né? Ele está falando que Isaías disse que o Senhor me tirou, né? Porque machá é tirar, extrair, tá? Então, lá em Isaías está escrito machar, tá? O nome de Moisés não tem nada a ver com machar, né? Mas ele comete, né, esse erro, né? É um erro básico É um erro básico até de quem está começando a estudar hebraico, né? Porque as letras em hebraico, elas são muito parecidas entre si, quase todas elas, né? Mas especialmente o het e o re são as mais parecidas, né? E as pessoas que não estão acostumadas, né? É aquilo que eu falei, para você falar de hebraico, você tem que ter domínio, né? Você tem que estudar bem, não adianta você decorar termozinho, né? E querer falar e debater questões complicadas como o nome de Deus e tal. Que você enrosca até em coisa básica, até na questão de uma letra, né? Então ele troca lá no Moisés o re pelo o het, né? Então o nome de Moisés não tem nada a ver com ungido, tá? Não tem nada a ver, tá? E existe uma discussão enorme, tá? De onde vem o nome de Moisés, tá? Que nem ele cita o Flávio José, né? Mas será que ele leu o Flávio José? Eu li, né? Tá aqui, né? Eu li. Por que eu tô falando isso? Porque ele fala lá do Flávio Joséfo para falar das 4 vogais, né? Das 4 letras do nome de Deus, né? Não 4 vogais, né? O Flávio Joséfo que fala 4 vogais, né? Mas aí ele fala do nome de Moisés, né? E fala que vem do Machá, né? E Flávio Joséfo não fala isso, né? Flávio Joséfo diz que o nome de Deus é egípcio, né? O nome de Deus não, desculpa. O nome de Moisés é egípcio, né? E muito provavelmente é mesmo, tá? Moshe, né? Provavelmente ele não é hebraico, tá? Provavelmente ele é uma forma hebraizada de um nome egípcio, tá? É igual, por exemplo, você tem, sei lá, né? Você tem João, né? João não é da língua portuguesa, é uma forma aportuguesada de Ioannis, né? Do grego, né? Que por sua vez é uma forma helenizada de Yohanan, né? E assim vai, tá? Então, o Flávio Joséfo ele explica que Moisés ele é egípcio, né? E que o Mo significa água e que o She significa salvo, né? Então, Moisés é salvo das águas, tá? Aí não fala nada disso, né? Então, fica... né? Mostra assim que a pessoa
não se aprofundou, né, no assunto, né? Não se aprofundou, tá? Vocês estão vendo só coisa errada, só erro, né? Só erro, né? Tá, aí ele fala lá que não se pode usar verbo, né, para ver o nome das pessoas, né? Porque aí o verbo dentro do nome fica muito diferente. E é engraçado que ele mostra uma tabela de nomes, né? E eu não reparei em todos, mas um lá é um nome que possui um verbo, né? E que reflete a pronúncia do verbo, tá? Então, o nome que ele mostra lá é Yehohanan, tá? Yehohanan, que é o nome de João, tá? E Hanan é o verbo apiedar-se, né? Então, né, Yehohanan significa o Senhor se apiedou, né? Então, o verbo é Hanan, né? Apiedar-se. E como que é o Senhor se apiedou? Yehohanan. Então, como é que eu não posso usar o verbo para ver a pronúncia do nome? Não é? Eleazar, né? Eleazar é El-Azar, tá? Duas palavras. El-Azar, né? Que significa Deus ajudou, tá? Como é que é o verbo ajudar em hebraico? Azar, né? Azar. Então, El-Azar, Deus ajudou, tá? Outro nome aí que tem um verbo, né? Que você pode chegar na pronúncia do nome através do verbo, tá? Ismael. Como que é Ismael? Ishmael. Ishmael. Por quê? Porque a mãe de Ismael, ela orou a Deus e Deus escutou, né? Então, como é que é o verbo escutar em hebraico? Ishma, tá? Ishma significa aquele que escuta, né? É o verbo que está na sua forma imperfeita da terceira pessoa masculino singular, tá? Então o verbo, como que a gente fala? Ishma, né? Aquele que escuta. E como que é o nome? Ishmael, né? Então como é que eu não posso usar o verbo para ver a pronúncia, né? Então, vocês estão vendo como é questão de intimidade, né? A pessoa fala um negócio, mas você tem 20, 30, 40, 50 exemplos de que aquilo está errado, né? A pessoa lê lá Yehová e acha que o nome de Deus é Yehová. Só que mais para frente você precisa ter intimidade com o texto hebraico, porque mais para frente no texto hebraico vai aparecer Yehovi. E foi a mesma pessoa que colocou Yehová, colocou Yehovi. Aí eu te pergunto, o nome de Deus é Yehová? O nome de Deus é Yehovi? Nenhum dos dois. Yehová tá errado você falar. É para você falar Adonai. Yehovi tá errado você falar. É para falar Elohim, tá? Mas isso ele não fala nada do Yehovi, né? Talvez porque não conheça ou talvez porque quis esconder. Mas eu acredito que não conheça mesmo, né? Precisa ter intimidade com o texto, tá? Precisa ter intimidade com o idioma hebraico para falar de hebraico. Não adianta decorar terminho, mater lectiones, né? Achando, mater lectiones é uma novidade para os teólogos. Qualquer teólogo aí sabe o que é mater lectiones. Porque qualquer curso, né, de teologia aí, a não ser que não tenha no curso de teologia que não tem hebraico, mas todos que eu conheço tem, né? Qualquer curso de teologia por aí que tenha qualquer aulinha de hebraico vai falar de mater lectiones. Se não falar na primeira aula, vai falar na segunda, tá? É o A, E, I, O, U do hebraico, tá? Aí seria o equivalente, né? Não é nenhum conhecimento escondido, tá? Aí pra você ver, como a pessoa também não sabe, né? Aí ele começa a falar de vários nomes que começam, né? Os nomes teofóricos, né? Ele falou para mim estudar isso aí também. Eu preciso estudar sobre isso, né? Sobre os nomes. Eu nunca vi isso na minha vida, né? Nomes teofóricos, né? Lendo hebraico desde 2001, nunca vi, né? Nome teofórico, né? Aí ele começa a mostrar vários nomes teofóricos, né? O Yehohanan, né? Vários outros, né? E aí eles falam assim, tá vendo? Tá sempre começando com Iê, né? Tá sempre começando com Iê, mas você esquece de falar que os nomes lá no final começam com Iá, né? Por exemplo, Yeshá Yahu,
Yeshayahu. Nesse caso, né, o Yahu, né, que é o nome de Deus, né, que está junto ali com o nome, né, com o nome de Isaías, né, ele está começando com Iá e não com Iê, tá? Então você já derrubou a sua teoria. Ah, tudo começa com Iê. Tá? Tudo começa com Iê, né? Você esqueceu de falar com os que começam com Iá. Você falou de Yehová, mas esqueceu de falar do Yehovi, tá? E aí você fala lá que o Yehudá, né? O Yehudá é também um nome teofórico que contém o nome de Deus, tá? Bom, outro erro básico também, né? De quem não tem intimidade com o idioma, de quem não conhece o idioma, né? Yehudá não tem o nome de Deus, tá? Preste atenção que todos esses nomes, né? Yehohanan, Yehoshua, tá? Não, agora não consigo lembrar os outros, tá? Mas, então, Yohanan, né? Yehohanan, Yehoshua, né? Então, também que é sempre Yeho, tá? Esses aí são nomes teofóricos, né? Agora, Judá é Yehudá. Yehudá é U, não é O, porque não tem nada a ver com o nome de Deus, tá? Aquilo ali é uma coincidência, não é o nome de Deus. E é só você ler na Bíblia, no Gênesis, a origem do nome de Deus, que você vê o que significa, né? Quando Judá nasce, né? Yehudá é o nome Judá, o que a mãe dele diz, né? Desta vez louvarei ao Senhor. Por isso colocou o nome dele de Judá, tá? Então o que acontece, né? Existe no hebraico o verbo rodar, tá? Que significa louvar. O que a mãe de Judá falou quando ele nasceu? Desta vez louvarei o Senhor, tá? E você tem o verbo rodar, tá? Ele começa com H, né? Ele começa com HV, tá? Rodar, tá? Só que o nome Judá, né, significa, né, que ele seja louvado, né? Então, para você fazer a terceira pessoa, o ele no hebraico, né, os verbos na terceira pessoa, você coloca um iod no começo. Então, você não está vendo que é uma coincidência? O verbo ele começa com re e vav. E aí, para você falar que ele seja louvado, você coloca um iod. E aí, por coincidência, fica Yod, Re, Vav, igual o início do nome de Deus, né? O nome de Deus começa com Yod, Re, Vav, e depois tem mais um Re, né? Então, todos os nomes teofóricos começam com Yod, Re, Vav, porque é o início do nome de Deus, as 3 primeiras letras. Mas o nome Judá está começando com Yod, Re, Vav, por quê? Porque o verbo rodar começa com Re, Vav. E depois, para fazer a terceira pessoa masculina, coloca-se um iod. E aí fica, coincidentemente, iod, re, vav. É igual na língua portuguesa, o sabão líquido, como que ele chama? Detergente. O que tem nessa palavra? Tem a palavra deter e a palavra gente. Não tem? O verbo deter, né? E a palavra gente. Mas o sabão líquido, ele não tem nada a ver com deter e também não tem nada a ver com gente. Né? Nada a ver com essas duas palavras. Tá? É uma coincidência. Então o nome Yehudá não tem nada a ver com o nome de Deus. É uma coincidência. Vem do verbo rodar. Tá? Bom, parece, né? É estranho, assim, porque parece que ele lê, né? E não entende, né? Ou então não quer entender, né? Ele fala lá, não, Flávio Joséfo falou, né, que o nome de Deus tem 4 vogais, né? Aí ele fala lá, Yehová tem 4 vogais. Bom, tá errado, né? Yehová não tem 4 vogais, porque Yod é consoante, tá? Y é consoante, não é vogal. Então Yehová tem 3 vogais, tá? O Shevá,
o Roland e o Kametz, tá? Tem só 3 vogais, né? Aí ele fala, não, Yahvé tem só 2 vogais, realmente, só 2 vogais, tá? Mas, né, parece que ele lê e não entende, né? Igual, né, eu falei, né, que o nome de Deus, a pronúncia Yahvé é o mais provável, né? E não é para você sair por aí falando que parece que não entendeu também, né? Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Isso está escrito naquele livrão lá que eu peguei, tá? Mas tem aqui no vídeo dele, eu quero ler direto aqui no vídeo dele, né? O sumo sacerdote tinha na cabeça uma tiara de linho fino bordada com uma borda de púrpura e cercada por outra coroa de ouro, que destacava em relevo as 4 letras sagradas. Tá? Então ele está falando de 4 letras. Tá? Tinha 4 letras. Estas são 4 vogais. Tá? 4 vogais. Então, ele não está falando de Yehová. Tá? Porque se você somar todas essas letras aí do Yehová, vai dar muito mais de 4 letras. Tá? Então, Flávio Joséfo, está escrito aí, ele está falando que ele tinha na cabeça, o sacerdote. Tá? Ele tinha lá a tiara com 4 letras. E ele fala o seguinte, essas 4 letras são vogais. Por quê? Porque ele está falando ali com gregos, né? Esse livro de Flávio Joséfo, ele foi originalmente escrito em grego, né? Então, o iod, quando você passa ele para o grego, ele vira uma vogal, né? Ele vira o iota, né? Então, por isso que ele fala que tem 4 vogais. Então, essa pronúncia aí, né? Essa afirmação do Flávio Joséfo, ela é totalmente contra a pronúncia Yehová, né? E ela é a favor a pronúncia Yahvé. Por quê? Porque, como eu disse, a maioria dos estudiosos, né, afirmam que o Vav, ele não chamava Vav, ele chamava Ual e tinha som de W. Então, nesse caso, teria som de U, né? Então, ele teria som de uma vogal, tá? Então, o que Flávio José está falando? Que todas aquelas letras que o sacerdote tinha na tiara, elas eram vogais, todas elas eram vogais, tá? Todas elas eram vogais. Se você tiver Yehová, você tem um monte de consoante aí, né? V, consoante, tá? Ro, né? A consoante Re, tá? Mas Flávio Joséfo está dizendo que todas elas são vogais. Então, isso é uma coisa a favor da pronúncia I-A-U-E. É a pronúncia Yahvé, a mesma pronúncia, só que em vez de você pronunciar com som de V, você pronuncia com som de W, que dá o som da vogal U. Então, são só vogais, tá? É isso que ele está dizendo. Pô, tá escrito aqui, ó, as 4 letras. Estas são 4 vogais. E que vogais são essas? Provavelmente, eu não estou falando que é, mas provavelmente, o que encaixa aí? O que encaixa aí? Yahweh, tá? 4 vogais, não tem nada a ver com Yehová. Então, ó, que Yahweh encaixa aqui na descrição do Flávio Joséfo. É a pronúncia do verbo refil. Significa aquele que causa a existência, né? Aquele que causa a existir. E não é isso que Deus faz? Então, Yahvé ou Yahweh, estas são as pronúncias mais prováveis por causa disso aí, tá? Tinha um outro negócio aqui, né? É aquilo que eu falei, ele escuta uma coisa, fala outra. Lê uma coisa, fala outra, tá? Estranho isso, né? Olha só, ele falou assim que o Gesenius diz que a pronúncia Yehová tá certa, né? Gesenius não fala isso, tá? Eu vou ler aqui o que está escrito no vídeo dele, direto no vídeo dele, eu tô lendo aqui, né? Os que acham que... Aí tá escrito aqui o nome de Deus, né?
vou falar o nome então. Os que acham que Yehová era a pronúncia real não estão totalmente sem base para defender sua opinião. Quem falou isso? O Gesenius, né? Ele falou então que a pronúncia Yehová está correta? Não. Ele falou que essas pessoas, elas não estão totalmente sem base para defender isso. Eu assino embaixo, tá? Não tá mesmo sem base. Você tem base para dizer que a pronúncia originalmente era Yehová. Base você tem, tá? É só você pegar o texto maçorético lá, tá escrito Yehová, não tá? Tá escrito. Então não tá totalmente sem base. É isso que o Gesenius falou. Porém, né? Essa base deles é muito facilmente destruída por todos os argumentos que eu já usei aqui neste vídeo, tá, gente? Bom, então é isso aí, hein? 40 minutos mais 28 minutos? 1 hora e 8 minutos. Poxa, esse vídeo aqui mas foi legal porque, né? Sei lá, gostei, tá? Me diverti, né? Porque é coisa que eu só estudo e eu não tenho com quem conversar. Então eu vou ficar aqui, né? Conversando com vocês sobre essas coisas, né? Eu gosto. E eu acho que vocês aprenderam bastante, né? Esse vídeo aí foi só para os fortes, tá? Então, se você chegou aqui, escreva aí nos comentários Melafefon, tá? Escreve aí nos comentários Melafefon. E aí eu vou contar para vocês no outro vídeo o que é Melafefon, tá? Mas, né, a gente aprendeu bastante coisa, né? E o que a gente aprendeu também é que hebraico não dá para você ler termozinho, né? Aprender o que é mater lectionis, aprender o que são nomes teofóricos, né? Aprender o que é... Aí fala errado, né? Fala patá, né? Falando nomes todos errados, né? Yehoshua, tá? É Yehoshua, né? E, né, você aprende termozinhos, aprende palavrinhas, né? E depois quer entrar em discussões complexas como o nome de Deus, não dá, tá? Não dá. Você só vai cometer erros, tá? Então o vídeo desse rapaz aí não tem nada contra ele, tá? Paz e amor, tá? Deus abençoe a vida dele, tá? Que ele encontre a verdade, que ele estude aí e que ele aprenda e saiba mais hebraico que eu, tá? Porque eu também não sou nenhum bonzão do hebraico, tem muito que aprender ainda, tá? E se ele aprender mais que eu vou ficar feliz, não vou ficar triste não, né? Eu quero isso, né? Quero que as pessoas estudem, né? Aprendam, tá? Eu fiz esse vídeo para informar, não foi para brigar com ninguém, tá? Mas não façam isso, tá? Não pensem que você decorando umas coisinhas do hebraico, você vai conseguir ter argumentos sólidos, tá? Para debater, tá? Hebraico não é uma língua simples, é muito complicado, tá? Principalmente para nós ocidentais. Aí o que você vai fazer é só falar argumentos errados, como está nesse vídeo aí, tá? Nesse vídeo aí, 95% de argumentos errados ou mais, tá? De repente tudo aí tá errado, tá? Uma coisa interessante, né? Eu tô aqui pela verdade, tá, gente? Uma coisa interessante que ele fala no vídeo, que eu vou pesquisar, que ele diz que no manuscrito do 2º século você tem a pronúncia lá do nome de Deus escrito em grego como Ieoá, né? Ieoá, né? É bem interessante, né? Essa afirmação, eu não sabia dessa informação, aprendi com ele, né? Olha só, né? Aprendi com ele, mas eu vou investigar se está certo, porque o resto está errado, né? Essa informação é nova, não sei se essa informação está certa, se é isso mesmo, né? Mas eu vou investigar e quem sabe aí eu fale com vocês num próximo vídeo, né? 40 minutos mais 32 minutos, gente. É isso aí, pô. Escreve aí, Melafefon nos comentários.
Só você que é forte, você chegou até aqui. Você aguentou mais de 1 hora de vídeo, cara. Você é o cara. Escreve aí, Melafefon, tá? Ok? Letra out. Tchau.